Bonjour, bonjour, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo para mais um 459. Coloque aí, bora tocar o terror na terra. Façam todos um excepcional dia. Bom dia, Isadora. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Joelma. Bom dia, Micaela. Bom dia, todo mundo que está chegando, Geisa. Bom dia, eu sou o Lucas. Bom dia, Eduardo. Que sábado maravilhoso, que hoje seja o melhor dia da nossa vida, que Deus possa falar o seu coração nessa manhã. Eu estava aqui fazendo uma oração antes de entrar ao vivo, e o que eu pedi para o Senhor agora? Deus, fale com as pessoas que vão estar ao vivo nessa live, através de mim hoje. Então se prepara, porque essa live vai ser uma live profética. Aguenta o coração que hoje, nesse sábado, se você levantou cedo, se nesse sábado você levantou antes do sol nascer, já colocando pressão no sol, Deus vai te entregar uma palavra. Quais são as suas perguntas? Quais são? O que você quer receber? Pois essa live vai ser uma live de respostas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Bom dia, Ana. Ça va bien, gente. Que coisa boa. Bom dia para todos. Eu quero iniciar essa live fazendo uma oração. Sempre quando eu tenho muita sensibilidade do espírito, sabe? Então, assim, eu fecho os olhos e falo, Deus, o que as pessoas mais precisam? E hoje eu acordei com a palavra família no meu coração. E eu quero orar pela tua família. Eu sei que a gente quer fazer dinheiro, eu sei que a gente quer crescer, eu sei que a gente quer conquistar coisas, né? Que o mundo é tão tentador e realmente nós precisamos, nós vivemos no mundo. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para você nessa manhã sobre a importância da sua família, a importância da sua casa, do seu lar, que é muito bom o mundo profissional, é muito bom as coisas do mundo, mas não existe nada mais valioso nesse mundo do que a sua casa, do que a sua família, do que os seus filhos, do que a sua esposa, do que o seu marido. Então, a gente vê hoje, né, um movimento muito grande para destruir as famílias, para poder realmente fazer com que as famílias sejam desestruturadas. E nós vamos falar nessa live de hoje sobre as flechas do reino. Você é uma flecha do reino, o seu filho é uma flecha do reino, a sua família é uma nação que vai levantar uma geração de pessoas. E se a gente não cuidar da nossa família com esse olhar, se você não realmente guardar a sua casa, se levantar poderosamente para poder orar pelo teu marido, orar pela tua esposa, orar pelos teus filhos, as próximas gerações vão estar como essa, totalmente desestruturada. E não é à toa que você acordou aqui nessa manhã, não é à toa que você está no 459. Eu não estou falando aqui com qualquer pessoa, eu estou falando com o general do reino. Eu estou falando com pessoas que o coração já queima para ser uma flecha nessa geração. Eu estou falando com pessoas que são sal e luz nesse mundo. Talvez esquecer um pouco, mas eu estou aqui para poder te relembrar da missão que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Quem aqui é pai e mãe? Hoje o coração de vocês vai queimar, porque quando eu li esse tema e eu comecei a fazer, né, o devocional, Deus realmente falou muito forte ao meu coração, do quanto nós precisamos de nos curar, de realmente assumir responsabilidade sobre aquilo que nos cabe, para não deixar uma carga muito pesada para os nossos filhos. Pelo contrário, nós estamos aqui para treinar os nossos filhos, para deixar uma geração forte depois da gente, e não deixar uma geração fraca, e não passar a nossa dor para os nossos filhos, muitas vezes de maneira inconsciente. Então, eu quero orar pela tua casa. Eu não sei quem aqui, se quiser fazer um pedido aqui, né, nos comentários, quem está precisando, né, que abençoe o seu marido, que abençoe a sua esposa, que guarde os seus filhos. Quem aqui precisa realmente de uma oração para a tua casa, para abençoar? Deus me revelou um tempo de muita leveza, um tempo de alegria para a tua casa. Eu sei que relacionamento não é fácil. E o primeiro lugar que o inimigo ataca é a sua família. Então, as famílias estão desestruturadas, famílias onde não existe mais unidade, não existe mais um vínculo emocional forte. A gente não olha mais nos olhos dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, não existe mais tempo de mesa. Parece que a gente dá muito mais valor para as coisas lá fora do que para a nossa casa, do que para a nossa família. Então, nessa manhã, nós vamos alinhar esses valores. Alinhar realmente o que é importante na sua vida, o que realmente vale a pena.
Filhos são heranças do Senhor. Gente, de verdade, nada que você conquistar no mundo, nenhum dinheiro, nenhum bem, nenhum carro, nada, bolsa de marca, nada você vai levar com você. Vai tudo ficar aqui. Quando a gente se for, vai tudo aqui, ó, ficar e muitas vezes dá até briga. O que que eu levo, Ana? Eu levo comigo o bem que eu faço aqui no mundo. Os meus filhos são a maior herança que eu deixo no mundo. São partes de mim que fica no mundo. Então, qual que é a nossa maior missão aqui na Terra? É a nossa família. Eu sei que muitos querem fazer dinheiro, querem fazer um monte de coisa, mas não existe nada mais importante do que a sua família, do que os seus filhos, do que seu marido, do que a sua esposa. Hoje, o meu filho e o meu marido estão lá no Legendários. Eu não sei quem conhece aqui, eles subiram a montanha. E eu estou em oração, em jejum por eles. Porque o que eu tenho de mais valioso, de verdade, gente, que esse amor pela tua casa, que o amor pela tua casa alcance o teu coração hoje. Um amor que você fala, isso aqui é o que eu tenho de mais precioso no mundo. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre cada família que está aqui representada nessa manhã. Pai, que essas pessoas possam experimentar um tempo de leveza, um tempo de alegria, de unidade nas suas casas. Que toda dor, toda palavra contrária, toda arma forjada contra os lares, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que não tenha nenhum efeito e nenhuma força. Eu declaro casas, lares cheios da tua paz. Casamentos restaurados, filhos alinhados e uma atmosfera de amor que vai invadir cada casa, cada ambiente. Eu profetizo que as famílias dessa geração, Pai, sejam colunas de fogo. Pai, nós estamos firmados no teu amor, sustentados pela tua presença e guiados pelo teu espírito. Que haja riso aonde houve choro. Que haja comunhão aonde houve divisão. Que haja cura, Pai, aonde houve feridas. E que a leveza do céu entre em cada casa aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre a vida de vocês. Nós somos flechas dessa geração. Nós vivemos um tempo profético. Eu quero que você que está nessa live hoje sinta exatamente esse estado de urgência. De não tem tempo mais para ser vítima, não tem tempo mais para esperar para amanhã, para deixar para depois, para poder procrastinar, adiar tarefas importantes, decisões difíceis, que a gente sempre fica empurrando com a barriga, né? Vamos esperar, um dia eu faço. Não, chegou a hora. Deus, eu tenho certeza que é um tempo onde Deus está levantando homens e mulheres como flechas afiadas, preparadas para poder cumprir um propósito eterno. E eu tenho algo para dizer para você nessa manhã. Você foi criado para um tempo como esse. A gente olha para o mundo, gente, imagina quantas milhões de pessoas poderiam estar nessa live agora, abrindo a sua mente. Quantas milhões de pessoas poderiam estar ouvindo a palavra de Deus, sem religiosidade, sem regras, mas por princípios. Escutando Deus falar o seu coração, vendo o quanto é importante você cuidar da sua casa, da sua família. Você é sal e luz nesse mundo. E nelas não estão. Quem está nessa live? Você. Então, sabe qual que é uma das maneiras mais poderosas do inimigo te parar? Como ele tem te parado até hoje? Quando ele coloca um sentimento de insignificância no seu coração. E ele já colocou no meu. Durante muito tempo, eu falei assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para causar algum impacto nessa geração? Como se a gente tivesse um sentimento de insignificância, como se você não tivesse valor. Sabe por quê? Porque ele sabe do valor que você tem. Ele sabe quem você é. Ele sabe daquilo que você carrega. Então ele quer colocar no seu coração um sentimento de insignificância. Um sentimento de que você não tem o valor. Ele tira a tua identidade. Esse que é o papel dele. Tirar o poder de Jesus que há em você através do Espírito Santo. Então você pode até ler a Bíblia, você pode até falar de Deus, mas você não pode acessar o poder do Espírito Santo através do nome de Jesus. Porque se você souber aquilo que o diabo já sabe a teu respeito, você não para nessa geração. Você não vai retroceder, você nem olha para o lado mais. Porque ele já sabe do poder que você tem, você ainda não. Você foi criado para um tempo como esse. E se você está nessa live, você foi chamado. Você carrega a glória de Deus dentro de você. E essa glória precisa ser liberada.
Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Está lá em Salmos 127. Ana, o meu filho é o quê? O meu filho é uma flecha nessa geração. E quem vai lançar essa flecha? Você mesmo. Só que para você lançar essa flecha, você tem que estar preparado. Só uma flecha lança outra flecha. Só um guerreiro lança uma flecha. E como, Ana, eu como pai, como mãe, posso lançar o meu filho se eu estou todo machucado, todo ferido, se eu estou cheio de problemas? Gente, aquilo que você não cura em você, aquilo que você não trata em você, você deixa para os seus filhos. Vamos assumir responsabilidade sobre nossa vida? Hoje de manhã, eu estava lendo Êxodo. E olha para você ver que eu nem tinha montado ainda essa live. E na hora, é porque eu estou em Portugal, viu, gente? Aqui tem um fuso diferente de vocês. Aqui são 9h10 da manhã, na verdade, né? Porque vocês que estão tá amanhecendo o dia aí no Brasil ainda, né? Aqui já está um sol maravilhoso lá fora. Vou mostrar para vocês. Então, eu estava lendo Êxodo. E eu estava lá em Êxodo 34. E depois que eu comecei a montar o devocional de hoje com vocês, esse clube, eu lembrei dessa passagem que eu li, que está lá em Êxodo 34, quando Moisés ele vai escrever as novas placas da lei com o Senhor, e Moisés pede a Deus para acompanhar, fala, Deus, fique na nossa presença, né? Não saia de perto de nós. Eu vou levar esse povo para a terra prometida, mas eu preciso, a terra que o Senhor me conduziu, mas eu preciso que a tua presença esteja com a gente. E aí então Moisés corta, ele tinha uma tenda, né, que era a tenda sagrada, e ele ia lá orar e estar no seu momento com Deus. E Deus pediu para ele subir no Monte Sinai e levar 2 placas que ele ia reescrever novamente os mandamentos. E aí foi isso que Moisés fez. Ele cortou as 2 placas de pedra, iguais às primeiras. E no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou cedo e subiu ao Monte Sinai, levando consigo as 2 placas. O Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome. Isso sim, eu sou o Senhor. Então, Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Eu não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade, o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. O que eu estou dizendo para você? Que não importa o pecado que você viveu, não importa o quão feio é o seu passado, as misericórdias do Senhor são infinitas e o amor dele não pode nem ser medido. Isso aqui foi o próprio Deus, disse a Moisés. A fidelidade e o amor dele é muito grande. É muito grande. E ele não fica irado com facilidade. Deus não fica bravo com você com facilidade, né? Assim, porque você fez uma coisinha, isso é o inimigo que quer colocar na tua cabeça. Pelo contrário, ele é amor. Ele é puro amor e misericórdia dele, e a misericórdia dele é infinita. Mas olha essa parte aqui. Eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Deus perdoa o mal e perdoa o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E ele te perdoa. Porém, olha essa fase, gente, essa parte. Porém, eu não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Eu quero que você entenda muito bem aquilo que eu estou lendo, que o próprio Deus disse a Moisés. Está lá em Êxodo 34, Êxodo capítulo 34, versículo 7. Eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações e eu perdoo o mal e o pecado. Porém, eu não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trisnetos pelos pecados dos pais. Deixa eu contar uma coisa aqui para você hoje. Chegou a hora de você resolver a sua vida, para você não deixar a carga para os seus filhos. Você realmente quer treinar os seus filhos? Você realmente quer que a sua família seja uma família forte? Então se levante agora e resolva aquilo que precisa ser resolvido dentro de você. Qual é a tua parcela? Qual é a tua parte? Você é uma flecha e os seus filhos são flecha. Mas uma flecha só cumpre a sua missão quando ela é forjada com firmeza e propósito, quando ela é afiada com verdade e santidade, quando ela é apontada com a direção clara e quando ela é lançada com coragem e ousadia. Então, Ana, para eu lançar os meus filhos como flecha,
eu preciso me curar, eu preciso me treinar, eu preciso ser forjado, afiado, apontado. Você é sal e luz nesse mundo. Se a gente não tratar a gente, o que vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Se você não quer fazer por você, faça então pelo teu filho. Se você não tem ainda o discernimento de se curar por si, olha para as gerações que vão vir depois de você. E se você não é casado ainda, se você ainda não tem marido, não tem esposa, esteja nessa live sabendo que você é sal e luz nesse mundo e cure o mais rápido possível para você não atrair, né? Porque como Pablo diz, a gente atrai aquilo que nós estamos emanando. Então, se eu tô atraindo, se eu atrair um marido ruim, se eu atrair uma esposa ruim, posso falar com todo amor, você é tão ruim quanto ele. Porque você não vai atrair uma pessoa que você não está na mesma frequência que ela. Você quer se tratar? Agora, depois que casa, tem que arrumar o pneu com o carro andando. Tem que, né? Não tem como. Então, se levante. Sempre tem um que acorda primeiro. Sempre tem um que abre os olhos primeiro. E se foi você, é porque você dá conta do tranco. Deus não entrega uma cruz maior do que aquela que você consegue carregar. Então, Ana, minha família está desafiadora. Ana, minha esposa, é meu marido. Então, cure você. Qual é a tua parte? O que você precisa tratar em você? Eis que os filhos são herança do Senhor. Olha que linda essa passagem. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Está em Salmo 127. Deixa eu contar uma coisa. Os nossos filhos são flechas e Deus nos deu a missão de forjar, de afiar e de lançar essas flechas com direção e com propósito. Será que você está preparado para treinar o seu filho? Ou será que você está passando as suas dores para a vida dele de maneira muito inconsciente? Tem uma passagem lá em Efésios que eu amo, que eu até fiz uma série no meu Instagram sobre essa passagem, no meu YouTube, que chama Desperta, ó tu que dormes, levanta-te e que a luz de Cristo resplandeça sobre você. Vocês estão aqui agora, nessa manhã, vocês despertaram. Às 4h59 da manhã, vocês já abriram os olhos. Uma coisa é você acordar. Acordar é só abrir o olho. Tem muita gente que está acordado, mas ainda não despertou. Só abrir o olho. Eu posso acordar. Quantas pessoas aqui acordam da cama? Acordam do sono, mas ficam deitados na cama ainda. Cadê? Eu já levantei, já tomei banho, já tomei minha água, estou de jejum, mas já tomei minha água. E você? Já fiz minha oração. Você só acordou? Você só abriu o olho? Não fica só de olho aberto, não. Desperta. Levanta dessa cama. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te. Acorda. Hoje tem uma geração de zumbi lá fora. Todo mundo está acordado, dormindo. Todo mundo está em pé, de olho aberto, mas ninguém tem consciência. Ninguém tem luz, clareza. A luz de Cristo vai resplandecer sobre você. Então chegou a hora da gente despertar. Sair da murmuração, da reclamação. Falar, Deus, me forja, me afia, me lapida, me corrige. O que eu tenho que me transformar? O que eu tenho que tratar em mim? Quais são as pessoas que eu preciso perdoar? Libere esse coração, limpe esse coração. Os puros de coração verão a Deus. O quanto o seu coração hoje ainda está sujo. O quanto está precisando de liberar perdão para aquele marido, ex-marido, para aquela mulher ou ex-mulher, para os seus pais. Ana, mas os meus pais foram maus comigo. Meu pai me violentou, eu fui abusado. Eu fui violentado. Eu fui abandonado, rejeitado. Você não tem noção das coisas que eu vi, eu tenho. E eu já escutei tanta coisa no Método IP aqui da França. Tantas coisas que eu abortei. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que você fez ou que você presenciou na sua infância, transforme essa dor em cura. Transforme toda a sua dor no maior valor que você carrega, porque as suas cicatrizes vão ser o antídoto para as outras pessoas. Cura essas feridas. Ana, como é que eu curo essa ferida? Se arrependa. Confesse os seus pecados. Perdoe aquelas pessoas que te feriram. E peça perdão para aquelas que você feriu. São esses 3 passos.
Ou aquelas pessoas que te feriram, você tem que liberar perdão. Ou você feriu pessoas e você pede perdão. Ou você feriu a si mesmo. Ou você fez coisas que você se envergonha. E se envergonha muito. E é feio. Eu sei que é feio. Mas se perdoa. Limpa esse coração. Ana, onde eu consigo acessar esse perdão? Através do amor de Deus. Perdão é só para as pessoas nobres. Não é qualquer um que consegue, não. Eu preciso ter o meu coração alinhado com o dele. Eu preciso me render a ele. Primeira coisa, confesse os seus pecados. Confesse aquilo que você precisa. Tem tanta gente que está vivendo a vida inteira guardando. Eu posso contar um segredo para vocês? Não estava no script, não, mas eu vou revelar para vocês. O que eu estou vivendo fazendo o método IP aqui na França. E eu estou presenciando isso, porque eu participei já de vários métodos IPs. Só que eu nunca dei como eu estou dando aqui. Pela primeira vez eu dei o método IP inteiro sozinha. Esses 2 últimos, né, que a gente fez aqui na França. E sabe o que eu estou presenciando? Que aquilo que é revelado é curado e é quebrantado. Quando as pessoas começam a abrir a boca e confessar os seus pecados e confessar as suas dores, elas são libertas. Por isso que na palavra de Deus diz, né, confesse, abre a boca, para de guardar isso para você. Ana, mas eu vou confessar para quem? Confesse para alguém que você confia muito, ou então confesse para Deus no seu secreto, mas abre a boca. Comece a falar dos seus pecados, comece a falar daquilo que te causou dor. Teve uma pessoa que foi falar, o coração dela estava saindo pela boca, e ela guardou a vida inteira dela, a dor que a mãe causou nela. A vida inteira ela guardou. E aí no método IP ela falou, Ana, não dei conta, estava saindo pela boca, e eu tive que falar. Ela pegou o microfone e começou a falar. Que a minha mãe fez isso e isso comigo, que ela me abandonou, que eu ficava vendo coisas terríveis dela, e ela começou a falar, e ela falava e ela chorava, e ela falava. Gente, depois que ela jogou tudo para fora, eu falei, está preparada para perdoar a sua mãe? Aí ela, estou. Ela perdoou a mãe dela. Essa mulher virou outra mulher. A fisionomia dela mudou. Gente, de verdade, eu nunca vi uma coisa dessa. Ela ficou numa leveza. E ela falou, achei que isso nunca poderia acontecer comigo, mas na hora que eu vi, eu tinha que falar, eu tinha que soltar aquilo. Deixa eu contar uma coisa. Abre a boca. Para de segurar toda a dor que você viveu na sua infância. Chegou a hora de perdoar. Seu pai e sua mãe não são perfeitos mesmos. Mas se você não perdoá-lo, você vai passar a mesma dor para os seus filhos. E eu posso falar uma coisa? Eles fizeram o melhor que eles deram conta. Porque se você escutar a história deles, o que eles viveu com os seus avós, com quem veio antes, você vai ver que eles ainda fizeram coisas boas. Eles ainda deram o melhor que eles puderam, com a consciência que eles tinham. Só que para isso, a gente tem que acessar a dor. Para isso, a gente precisa ir lá. Não tem como. Sabe, a gente às vezes fica, fica botando uma armadura, né? Só que debaixo dessa armadura tá cheio de ferida, tá cheio de dor. Como é que você vai fazer com que seus filhos sejam flechas nesse reino, todo um guerreiro todo ferido? Chegou a hora de se curar. Chegou a hora da gente tratar essas feridas, cicatrizar essas feridas. E sim, treinarmos os nossos filhos para ser flechas nessa geração. E eu posso falar uma coisa? Você é flecha dessa geração. Os nossos filhos não são comuns. Eles foram dados por Deus para serem sinais proféticos e maravilhas nessa geração que vai vir depois da gente. E eu quero que você profetize isso sobre os seus filhos. Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Profetiza isso para o filho de vocês. Que eu falo isso para o meu filho. Eu falo, filho, você tem um chamado nessa geração. Você não é um filho comum. Você foi chamado para Deus, para ser sinal profético desse tempo. Profetize sobre a vida dos seus filhos e sejam flechas, sejam guerreiros que vão enviar essas flechas. Treine os seus filhos, instrua os seus filhos no caminho que eles devem andar. Está lá em Provérbios, Provérbios 22. Instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará do caminho. Você tem sido esse caminho para o teu filho? Você tem passado para o teu filho o que realmente ele precisa saber? Como é que você tem treinado seus filhos, educado seus filhos? Toda flecha precisa de direção e de treinamento. Você precisa posicionar eles.
E aqui eu quero trazer para vocês todo o discernimento de que você é sal e luz nessa geração. Você não está ouvindo essa live por acaso. Você não está ouvindo, você não entrou nessa live à toa. Deus tem um chamado para a tua vida, para você ser uma flecha do reino. Você não pode passar por essa geração só passeando. Você tem um legado e uma missão para cumprir. Sai dessa vergonha, sai do medo, da procrastinação e seja sal e luz nessa geração. Está lá em Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Como é que você está sendo edificada pelo reino e vai ficar calado? E vai ficar calada? Como? Olha quantas pessoas pedindo oração, oração pelos seus filhos, oração pela tua família. Ana, me ajuda em oração pelos meus filhos. Sou flecha de Deus, você é boca de Deus hoje para mim. Glória a Deus, Adriana. Glória a Deus. Ana, precisa confessar para os maridos? Eu já confessei tudo para o meu esposo. Meu esposo conhece o meu melhor e o meu pior. Conhece tudo, tudo, tudo que eu vivi na minha infância. Eu confessei tudo para ele, porque nós somos uma só carne. Né? Então, assim, Ana, mas aconteceu lá na minha infância. Não importa. Vocês não têm noção o quanto você entra em unidade, quando realmente não existe mais segredo entre você e seu marido. Hoje, meu marido sabe tudo da minha vida. Tudo, tudo. O meu melhor e o meu pior. Hoje, eu e ele somos uma só carne. Ele tem o meu celular no computador dele. É ele que entra no meu Instagram, é ele que entra no meu WhatsApp. E eu também. É tudo assim. A gente é um só. Não existe ele e eu. Nós somos uma unidade, uma só carne. Não tenha segredos para o teu marido. Não tenha segredos para a tua esposa. Gente, sabe como que o inimigo começa a destruir a nossa família? Quando ele entra justamente aí, deixando oculto aquilo que tem que ser revelado. Tira tudo do oculto. Tira mesmo, começa a revelar, sabe? Começa a trazer para a luz, aquilo que estava na escuridão. Começa a confessar, começa a se libertar. Essa live hoje é uma live de libertação. É uma live profética, mas que vai te libertar. Diz que você está guardando tem muito tempo. Eu sei que está pesando o seu coração, eu sei que a consciência pesa também. Chegou a hora de abrir a boca. Quando as pessoas começam a revelar, né, e eu vou desbloquear essas pessoas, muitas delas não conseguem nem falar, gente. A boca trava na hora. Parece uma coisa assim, sabe, segurando mesmo. O inimigo não quer que você abra a boca. Ele não quer que você confessa, porque ele sabe que se você trouxer a luz, tirar da escuridão e trazer a luz, aquilo vai ser curado e quebrantado e liberado, porque Deus é luz. E não tem como viver com Deus e continuar na escuridão. Continuar nas trevas. Ana, você é abençoada, que maravilha. Obrigada, glória a Deus. Glória a Deus. Posso contar para vocês? Ore para o Senhor. Ore pela tua casa. Ore pela tua esposa, pelo teu marido. Olha aqui, Ana, eu confessei para minha esposa e hoje ela joga na minha cara. Ela pode estar se sentindo insegura. Dê segurança para ela. Mostra que você mudou. Mostra que as coisas agora são diferentes. Eu fiquei 2 anos separada do meu esposo. E fui eu que pedi separação. Fui eu que pedi para ele sair de casa, que eu quis viver a vida. E eu fiz meu marido sofrer muito. Mas quando ele voltou para casa, ele viu a minha transformação. Ele viu a minha mudança. Ele viu em mim. Eu não precisei muitas vezes nem de falar. É claro que ele ficou inseguro no início, e muito. Mas eu fui mostrando para ele que eu mudei. Que ele poderia confiar em mim. Que ele poderia acreditar. E é através dos seus atos, das suas ações. Porque amor não é só palavra. Amor é ação. Amor é atitude. Amor é verbo. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Isso é o amor. Amor é verbo. Amor é escolha, decisão, é atitude. Então não adianta eu falar para você que eu amo você se as minhas atitudes não mostram isso. Se a maneira como eu me posiciono não mostra isso. Se as minhas escolhas diárias não mostram isso. Hoje eu só estou onde meu marido está. Hoje, tudo que eu vou fazer eu pergunto para ele. Hoje ele pode confiar em mim, ele sabe. E ele tem tudo meu. Tudo, a nossa conta é conjunta, as minhas coisas são deles, eu não escondo nada. É tudo assim, ó, transparente, é claro, é luz. Não existe.
Porque senão, gente, realmente não consegue haver uma confiança. Não consegue. Sabe? Ai, Ana, mas isso é muito extremo. Pois eu sou radical mesmo. Eu estou chorando, Ana. Glória a Deus. Comece a viver uma vida de verdade. Chega, gente, de viver de fachada. Chega de viver escondendo as coisas. Chega de viver só para os outros verem. Vamos começar a viver de verdade. Viver na luz. Ana, mas a verdade dói, mas ela liberta. Ela liberta. Ela dói, mas ela liberta. Você é sal nesse mundo. E eu quero que a partir de hoje você entenda que você não é uma peça aleatória aqui nessa terra. Eu falo que o 459 é um lugar de ativar generais. Aqui você precisa ser ativado, porque o mundo lá fora está perdido. Se você entra numa live dessa e você não é ativado, tem algo de errado. Tem alguma coisa, você precisa, algo tem que queimar no seu coração. Como eu fui ativada no 459 como esse. Algo tem que fazer assim, eu não posso mais continuar sendo esse marido, essa esposa, essa mãe, esse pai. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso começar a me transformar. Eu sou sal e luz nesse mundo. Sal transforma o ambiente. Luz dissipa a escuridão. E você foi chamado para influenciar esse mundo e não se conformar com ele. Flechas do reino não se escondem. Elas brilham com propósito, elas carregam o reino aonde elas passam. Você não pode ser esquecido. Pelo contrário, você precisa se expor, se posicionar. E só se expõe as pessoas que estão na luz. Então, primeira coisa, sai da escuridão. Tira aquilo que está no oculto. Tira aquilo que está escondido. Traz para a luz. Gente, de verdade, isso é poderoso demais. O que sal faz? Se você é sal dessa terra, o sal conserva. O sal gera sabor. O que mais que o sal faz? O sal, ele transforma os ambientes. O que mais que o sal faz? Você é sal. Então você não pode passar desapercebido. Você tem que incomodar. E aqui eu vou dar o maior código do sal para vocês. O sal, ele gera sede. Ele incomoda. Então, aonde você for, você tem que gerar sede nas pessoas. Você tem que incomodar as pessoas. O mundo não tem que te aplaudir. O mundo tem que te vomitar. Porque o mundo jaz do maligno. Então, eu preciso incomodar as pessoas. Se eu sou sal no mundo, as pessoas elas não vão me amar. Pelo contrário, na palavra diz, né? Você que me segue será perseguido. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por falar o meu nome, por me seguirem. Bem-aventurado é você, que é sal desse mundo, que provoca, que incomoda, que na hora que você abre a boca, o coração das pessoas queima, fala, meu Deus, tem algo que eu preciso mudar em mim. Tem algo que eu preciso tratar em mim. Isso é ser sal nesse mundo. E ser luz é levar clareza. A luz dissipa a escuridão. A luz tira tudo que está no oculto. Quando eu acordei, estava tudo escuro no meu quarto. E eu abri a janela. Entrou luz. E tudo aquilo que estava escuro não está mais. Eu dissipei toda a escuridão. Entrou luz. Seja luz nesse mundo. Ana, em primeiro lugar, para eu ser flecha no mundo, para eu ser uma flecha do reino, eu preciso ser uma flecha na minha casa. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar dos meus filhos, de mim mesma. Como que eu quero salvar o mundo lá fora se minha casa está desmoronando? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Muitas flechas estão adormecidas. Muitas flechas ainda estão dormindo. Só que hoje, nessa live, o Espírito de Deus está soprando um clamor sobre a terra e sobre cada um de vocês. Desperta, posicione-se, levanta-te como flecha do reino nessa geração. É tempo de abandonar essa apatia, abandonar a procrastinação, a distração, o medo. É tempo de se levantar como instrumento do Senhor para impactar. Nós, gente, estamos sendo treinados e usados. Cada dia aqui no 459, cada dia que o Pablo vem falar algo para vocês, você não pode só ouvir. Algo tem que ser
mexido dentro de você. O evangelho tem que te provocar. Você precisa falar assim: eu não sou eu não sou todo mundo. Eu fiz uma live assim: eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo está dormindo uma hora dessa. Quer saber o que todo mundo está fazendo? Todo mundo ficou na gandaia até de madrugada e está dormindo até agora. Todo mundo é egoísta, todo mundo está preocupado só consigo. Você não é todo mundo. Escreve isso aí: eu não sou todo mundo. Você vai ser treinada e usada por Deus para atingir essa geração, para libertar multidões, para ser sal e luz nesse mundo. E isso é ter uma vida de propósito, uma vida com sentido, com significado. A glória de Deus está em você. Cristo em vós, a esperança da glória, está lá em Colossenses. Você carrega sementes eternas. Que todo o sentimento de insignificância caia por terra. Você carrega dons, talentos, palavras, unções, experiências, tudo isso são sementes do reino. Tudo isso é aquilo que nós precisamos de semear aqui na terra. Você não está aqui só de passagem. Você não está aqui. Ana, eu quero ser flecha nessa geração. E eu quero treinar os meus filhos, para os meus filhos serem flechas nessa geração. Primeira coisa, limpa o teu coração. Primeira coisa, limpa o teu coração. Como despertar o desejo em minha esposa, Ana, de fazer parte do 459? Edivaldo, eu levantei primeiro. Meu marido não ouvia o 459. Só eu que ouvia. E eu queria muito que meu marido ouvisse. Só que eu comecei a entender que ele só ia ouvir quando ele visse transformação na minha vida. Gente, não adianta só falar. As atitudes precisam mostrar. Teve um dia que meu marido começou a perceber. Ele começou a ver que eu estava uma mulher diferente. Eu levantava de madrugada para orar. Ele viu que eu estava muito buscando mais a Deus, lendo mais a Bíblia, tratando ele melhor, tratando meu filho melhor. Isso foi uns 4, 5 anos atrás, uns 3 anos atrás. E ele começou a ver uma mudança na minha vida. E aí ele falou: mas peraí, tem algo diferente. O que ela está fazendo? O que ela está ouvindo? E aí até num dia que ele levantou, e ele ouviu o 459, eu levantava e eu ia para um quarto que a gente tinha assim de escritório. Ele só levantou da cama, ele só levantou assim, abriu os olhos, e ele começou a ouvir na cama. Só que aí eu passei assim, eu vi que ele estava ouvindo na cama dele ainda. E eu não precisei de pedir, mas ele viu a minha transformação. Fala assim comigo: a mudança precisa começar em mim mesma, em mim mesmo. Não adianta a gente querer falar, querer se posicionar, sabe, querer mudar os nossos filhos se a gente não muda nós mesmos. Como você quer falar para o teu filho ter uma vida correta se a tua vida não está correta? Como que você quer falar para o teu filho buscar mais a Deus se ele nunca viu você ajoelhado orando? Se ele nunca viu, se você nunca chamou a sua família para sentar à mesa e ler a Bíblia? Como você quer ter uma vida diferente se ninguém vê em você essa diferença? Assumir a autorresponsabilidade é começar consigo mesmo. Parar de querer que o outro mude e começar a mudar a si mesmo. Então, pergunte para o Senhor hoje, fala: Deus, o que eu preciso mudar em mim? Como esposa, como marido? O que eu preciso transformar em mim para poder mudar minha casa? Ou para dar uma vida melhor para os meus filhos? O que eu preciso tratar em mim? E seja com o coração aberto para Ele poder revelar. Eu posso dar um conselho. A primeira coisa que você precisa é limpar o teu coração. Porque, gente, o coração é a chave. Escreve isso daí: o coração é a chave. O coração é a chave. Você com o coração ainda pesado, com sujeira, com amargura, rancor, ressentimento. Você com o coração ainda pesado pelo pecado. Um coração com culpa, com condenação. Por quê? Na palavra diz que tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. O coração é o toque de Deus. Como é que você quer ouvir a Deus se está com o coração sujo, um coração pesado? Um coração alegre aformoseia o rosto. Dá para você ver uma pessoa que tem um coração alegre. Você bate o olho nela assim, você veja essa pessoa, ela é leve, ela é feliz. O rosto dela mostra essa alegria, sabe? Cuida do seu coração, limpa o seu coração. Trata o seu coração. Antes de qualquer outra coisa,
Fala, Deus, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau nele. Cria em mim um coração puro. Era o que Davi pedia para o Senhor. Cria em mim um coração puro. E aí, na hora, cadê os likes da live? Putz, glória a Deus. Tô vendo só os putz. O que é putz? Uma menina perguntou. Putz é quando o seu cérebro rompe. É quando você quebra as cercas do seu cérebro. Putz é quando você acessa aquilo que antes você não tinha acessado ainda, é quando te dá um nível de clareza. Putz é uma luz assim, sabe? Uau! Uau! Abriu minha mente para algo. Isso é putz. Glória a Deus, muitos putz que nós precisamos na vida. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. E é por isso que tem que se levantar. Desperta, ó tu que dormes. Acorda, acorda. Como treinar os meus filhos no mundo tão caótico, começando por você, trazendo discernimento para ele daquilo que é certo, daquilo que é errado. Senta com seu filho. Quantas vezes o meu filho me viu já ajoelhado orando? Quantas vezes eu chamei meu filho? Esses dias nós fizemos 100 horas de jejum. Eu, meu filho e meu marido. Eu chamei os dois e falei, olha, nós vamos fazer um jejum de 100 horas. Depois o Pablo fez um jejum com todo mundo também. E durante esse tempo que a gente fez jejum, só a nossa família, na hora da alimentação, a gente sentava na mesa e lia a palavra. E cada dia eu li, um capítulo da Bíblia. E eu orava junto com eles, eu orava pelo meu filho, pelo meu marido. E eu tenho certeza que o meu filho pode ir para o mundo, mas o mundo não toma o coração dele. Meu filho sabe daquilo que ele carrega. Esses dias ele estava com uma menina lá no evento e ele falou para ela, ele começou a evangelizar ela, começou a falar, olha, busque mais a Deus, busque o Senhor, Deus pode curar o seu coração. Quando a gente começa a mostrar os caminhos para os nossos filhos, eles não vão se desviar no mundo, não vão. Agora, eu sei que o mundo está perdido, as escolas estão perdidas, por isso que quem tem que educar os nossos filhos não são os professores, somos nós, os pais. Quem tem que treinar os nossos filhos somos nós. Quem tem que mostrar para eles o caminho que eles devem seguir somos nós. Começa a mostrar para ele o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é o bom gosto e o mau gosto. Nós temos que mostrar para os nossos filhos. Nossos filhos são flechas proféticas desse tempo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Deixa eu contar, felizes aqueles que treinam seus filhos. Deus confiou os filhos a nós para que nós fôssemos flechas lançadas mais longe do que jamais fomos. Através dos nossos filhos, nós vamos lançar essas flechas. Mas antes de treinar os nossos filhos, nós precisamos estar apontados na direção certa. Como é que eu, como mãe, quero lançar o meu filho e o meu filho tá, e eu não sou uma flecha que está bem direcionada. E eu não sou aquela flecha que realmente sabe o caminho. Qual caminho eu vou ensinar ao meu filho se nem eu sei que caminho é esse? Mães e pais do reino são guerreiros do espírito que estão aqui. Nós precisamos discernir os tempos, treinar com sabedoria. Nós precisamos de nos curar para deixar menos dor para os nossos filhos. Somos flechas do reino e temos que treinar os nossos filhos para levar o evangelho com ousadia, para reinar aqui na terra com justiça, para construir famílias fortes e alinhadas. E para isso, nós temos que ser essas famílias fortes. Escreve aí, eu sou uma flecha nas mãos de Deus. Se você realmente entender o que nós estamos dizendo aqui hoje, a mudança precisa começar em mim mesmo, exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesse. Confesse os seus pecados. Se eu puder deixar hoje uma mensagem para você, seria essa. Tira da escuridão. Tira do oculto. Traz para a luz. Ana, mas eu ainda tenho vergonha. Fala só para Deus. Vai para o teu secreto. É você e Deus, mais ninguém. É você, o Senhor e mais ninguém. Porque também eu não aconselho você contar para qualquer pessoa, porque ela pode usar isso contra você depois. Só para alguém que é de muita confiança, ou então para o próprio Deus. Confessa para Deus. Rasga seu coração com Ele. Rasga mesmo. Fala, Deus, eu estou aqui para poder confessar.
eu quero rasgar o meu coração. E passa um tempo com ele, confessando todos os seus pecados. E ele vai começar a curar essas feridas. E depois que essas feridas forem curadas, elas vão ser cicatrizes para você cuidar de outras pessoas. Daqui a um tempo, você não vai ter vergonha de falar isso na internet, de falar para outras pessoas. Sabe por quê? Porque você vai estar curado, curada. E uma pessoa curada cura outras pessoas. Porque você acha que isso passa só com você, né? Não. Tem muita gente vivendo isso também. Tem muita gente nesse pecado que você tá. Tem muita gente mergulhado nesses vícios. Só que na hora que você se cura, aquilo vira uma cicatriz e você começa a abrir a boca, você tira muita gente do buraco. Porque a tua dor tem intimidade com o teu propósito. E aí você cura muita gente, você trata muita gente. Olha quantas pessoas hoje, quantas mulheres eu ajudo. Depois que eu me curei, depois que eu me transformei, depois que eu restaurei meu casamento, quantos casamentos foram restaurados depois do meu? Quantas pessoas eu ajudo? Por quê? Porque aquilo que doeu em mim, aquilo que foi uma ferida grande, hoje eu consigo curar e ajudar outras pessoas através do meu testemunho, da minha vida. Você é flecha nas mãos de Deus e você será lançada para cumprir o seu propósito. E os seus filhos são flechas afiadas e não viverão mais confusos, mas direcionados pela palavra de Deus que virá de você. Que a glória do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família. E você vai ser luz aonde antes havia trevas. Fala assim: eu desperto hoje para viver o meu chamado e eu me posiciono como sal e luz nessa geração. Decreta isso. Deus está levantando uma geração de flechas poderosas. E você é um guerreiro. E você faz parte disso. O coração é a chave. Limpa o seu coração hoje. Tira tudo que está pesando. Ana, você está nos transformando aqui na França. E vamos juntas levantar muito mais. Aí, ó, as meninas da França. Glória a Deus. Temos que nos limpar exatamente. Putz, cheio de putz aqui. Ana, eu cometi erros financeiros e hoje estou com consequências. Não falei para minha esposa ainda, para não preocupá-la. Jonathan, ora para o Senhor, pede Ele, pega conhecimento, ande com pessoas que estão com dívidas financeiras e fala, o que eu preciso tratar? Mas pode saber que todo erro financeiro vem antes por causa de um emocional abalado. Está lá no seu emocional. Começa a tratar o seu emocional, busca ajuda, tá? Busca ajuda. Muitas vezes a gente acha que a gente quer dar conta sozinho, né? Ah, eu vou dar conta aqui, eu vou dar conta aqui. A gente não dá, tem que pedir ajuda. Tem algumas situações que eu preciso de ajuda. Eu preciso de buscar quem tem conhecimento que eu ainda não tenho. Quem pode me dar uma luz, clareza, sabe? Quando você olha de fora. Sabe por quê? Porque quando você pede ajuda, e a ajuda você pede para alguém que já tem o resultado que você espera. Tá? Não pede ajuda para quem não tem o resultado que você quer. Mesma coisa, por exemplo, eu tô separando do meu esposo e eu vou pedir ajuda para minha amiga que é solteira. Que ajuda que ela vai poder me dar? Ela nunca foi casada. Ela não tem marido. Ela não sabe o que é uma vida conjugal. Vou te contar uma coisa, só peça conselho, só peça ajuda para quem já tem uma realidade de vida, para quem já tem o resultado que você precisa alcançar. Então eu vou pedir ajuda para quem realmente carrega o know-how daquilo. Se não, conselho é só para quem já chegou lá onde eu quero, tá? De onde eu quero chegar. Ana, mas e opinião? Não peço opinião para ninguém. Opinião é quem não tem compromisso com o resultado final. Escreve esse drive aí. Porque muita gente vai querer dar opinião. Peça conselhos para quem já está lá na frente. Tá? Para quem já carrega aquilo que você precisa. Putz, Ana, você quebrou tudo. Glória a Deus. Putz, cabum. Senhor, cria em mim um coração puro. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, fica com vergonha e não pede ajuda, por orgulho. É muito orgulho. E aí você está identificado com essas dores. Quando você chama alguém para te ajudar, que tem essa capacidade, ela enxerga de fora e ela vai poder te ajudar. De fora, ela enxerga algo que você não está enxergando. E ela começa a trazer luz para você. Que aula top, estou tendo muita clareza aqui. Putz, glória a Deus. Glória a Deus. Então agora eu quero
orar. Vamos fazer o nosso boot? Ana, conta mais sobre esse jejum com a família. Eu mudei para a França e a gente estava vivendo um tempo muito desafiador aqui na França, sabe? Um tempo assim, eu senti que tinha uma batalha espiritual acontecendo, porque as coisas não iam, sabe? Estava muito difícil. Eu e meu esposo, a gente estava discutindo muito, coisa que a gente nunca discutiu. Então, sabe quando você sente algo assim, gente, isso aqui não é normal, não é normal. E aí eu chamei meu filho e meu marido. A gente sentou assim na sala e eu falei, olha, nós vamos entrar no jejum. Porque eles mesmos sentiram que tinha algo pesado, sabe? Nós vamos entrar no jejum e nós vamos orar. E a gente colou na tela, assim, ó, a gente fez um cartaz, colou na parede, todas as horas do jejum e todos os livros que a gente ia ler e por qual era o motivo do jejum. Era para Deus entregar clareza da nossa missão aqui na França, era para Deus quebrar, né, toda a batalha espiritual, quebrar toda a arma forjada do inimigo, é para a gente nos fortalecer espiritualmente, enfim, você coloca ali os motivos. E eu coloquei no cartaz, nós colamos assim na parede. E a gente começou o jejum. Eu, meu filho e meu esposo, nós 3 juntos. Ficamos 3 dias assim em casa, tá? 3 dias isolado do mundo, só nós 3 orando, jejuando, e foi muito forte, sabe? Foi muito forte, assim. E depois desse jejum, muitas coisas começaram a acontecer, muitas portas se abriram. E a gente criou muito vínculo emocional, sabe? Nós 3. É muito poderoso o jejum com a oração. Até para tanto que nesse dia eu orei pelo meu marido, eu pedi perdão para o meu filho. Foi muito forte, assim, é muito forte quando você vive um tempo assim, sabe, de muita renúncia. Ana é como uma das mulheres sábias que o Senhor fala na Bíblia. Glória a Deus. Caramba, Ana. É mesmo. Uau, que lindo. Aqui, ó, eu sou professora, está desafiadora mesmo, a Adriana falando. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 18 anos. Já está grande. Eu tive o B, eu tinha 21. Já estou com 40, gente. Não parece não, mas meu filho foi para o Legendários. Imagina, vai voltar um homem. Um homem, glória a Deus. Sou flecha, então vamos fazer a nossa oração? Fecha os olhos, que eu quero que a gente faça agora o nosso boot poderoso. Agora vai ser assim, agora vai ser para o céu descer aonde você está. Eu só faço oração se for para o céu descer. Se for para a coluna de fogo cair sobre a tua cabeça, assim, e transformar você. Ana, mas tem como uma oração fazer isso? Tem. Tem como, Ana? Um boot gerar essa transformação toda? Tem. Acredita em mim, gente. Oração tem poder. Oração movimenta o mundo espiritual. A única coisa que Deus pede a gente na palavra, ore sem cessar. Fazer para a gente sem cessar, né? A única coisa que Deus pede para a gente fazer sem cessar é orar. Ore sem cessar, sem parar um minuto. Feche os olhos e nós vamos realmente ser flechas nessa geração. Respira fundo. Sai um pouquinho agora do teclado, sabe? Ana, você está me desbloqueando muito com a sua sabedoria. Glória a Deus. Fecha os olhos, respira fundo. Eu sei que cada um aqui está na sua casa, né? Cada um aqui está num local desse mundo, mas o mesmo Espírito que está em mim está em você. Então, não importa, a gente não precisa estar junto de corpo, para a gente estar junto na mesma frequência. Então, fecha os olhos e que o Espírito de Deus realmente esteja onde você está agora. Que o Senhor possa visitar agora a tua casa, o teu lar, a tua família. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Pai, pela clareza que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia que foi renovada nessa manhã novamente. Nós acessamos essa misericórdia. Pai, nós alinhamos o nosso coração ao Teu. O Teu Espírito guia o nosso Espírito é guiado, guia a nossa alma e a nossa alma governa. Governa aqui na terra e governa o nosso corpo que obedece e que desfruta do melhor dessa terra. Pai, nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão e cheio de temor e reverência diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu como flechas do reino. O Senhor nos formou e nos posicionou nessa geração. E nós reconhecemos, Pai, que nós não estamos aqui por acaso. Fomos chamados para ser flechas afiadas nas Tuas mãos e para cumprir um propósito eterno e gerar transformação aonde nós estivermos. Então, Senhor, nós Te pedimos, nos desperta, Pai.
Nos tira da superficialidade, da distração, da religiosidade, da imaturidade espiritual. Pai, nos ensina a crescer, a amadurecer, a viver com responsabilidade diante da missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Pai, nós queremos ser treinados para podermos treinar os nossos filhos. E nós declaramos hoje, com fé e com compromisso, declara assim: eu vou ser treinado, preparado para lançar os meus filhos como flechas do reino. Pai, nós declaramos e nós nos responsabilizamos que vamos ser forjados e afiados. E que os nossos filhos não se perderão, que os nossos filhos não vão se confundir, não serão tragados pelo sistema do mundo, Pai, mas eles serão sinais vivos do teu reino, profetas, construtores, líderes, ministros e luz para essa geração. Pai, então nós te pedimos, nos dê sabedoria, sabedoria para educar, nos dê discernimento para corrigir, nos dá unção, Pai, para inspirar os nossos filhos, nos dá visão para apontar os caminhos do céu dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós também declaramos sobre nossas famílias. Fala assim comigo: a minha casa, a minha família será forte. A minha família é próspera. E a tua presença habita dentro da minha casa. Pai, que o teu Espírito seja o vento que guia nossas decisões a partir de hoje. E que a tua palavra seja a base para nós vivermos. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Consagramos o nosso chamado. Consagramos, Pai, a nossa liderança. Consagramos a nossa casa. Eu quero que você visualize agora você como um guerreiro, com uma flecha na mão. E você até estava machucado, mas visualiza as suas feridas sendo cicatrizadas e Deus colocando uma armadura em você. Como está lá em Efésios, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias que levam o evangelho da paz, a espada da palavra, que é a nossa palavra, o escudo. Visualiza você armado. E agora o Senhor te entrega uma flecha. Uma flecha. Pai, nós somos a geração que será marcada por famílias que conhecem e vivem o teu reino. E agora você vai lançar essa flecha. Respira fundo e repete assim para mim: eu sou uma flecha nas mãos do Senhor. E a minha família é uma família forte. E os meus filhos são futuras flechas do reino nessa geração. Respira fundo, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Solta aí um já é. Amém. Eu, minha casa, minha família será forte, minha família é próspera. Glória a Deus. Gratidão, Ana, você é uma pessoa de luz. Amo 459 com você. Amém. Glória a Deus. Somos flechas do reino. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam. Você é flecha dessa geração. E para os seus filhos serem flechas ainda mais afiadas do que você precisa ser afiado, forjado, lapidado. Assume responsabilidade sobre a tua casa, a sua família. Aquele que acorda primeiro, salva a sua casa. Escreve isso daí. Você foi chamado para esse tempo. Foi para esse tempo que nós fomos chamados. E eu vi o meu filho sendo lançado como uma flecha poderosa nessa geração. E eu vi a armadura que Deus colocou em mim para ser um grande guerreiro desse tempo. Que Deus possa iluminar a vida de vocês. Já é. 459, Canda Luquini, sempre bom. Muitos putos. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, Ana, mulher sábia. Você é braba. Que Deus abençoe vocês. Bora pro MDR? Quem aqui é MDR? Escreve aqui. Eu sou MDR. Bora para desconstruir mais um pouco? Quem não é MDR, gente, seja MDR. Se você ainda não é, dá tempo. Nós estamos na semana da desconstrução. Ó, o QR Code está aí na tela. Clica nesse QR Code, porque você ainda dá tempo de se desconstruir. Nós vamos viver em um tempo de aceleração.
onde Deus vai ligar as turbinas e se prepare, grandes coisas já vão acontecer e já estão acontecendo. Estamos nos desconstruindo para realmente sermos flechas do reino nessa geração. Combinado? Coloque aí, ó, clica aí nesse QR Code e faça parte. Eu vou lá para o MDR agora, o Pablo está chegando lá para tocar o terror na terra, para te desconstruir. Eu adoro isso, que o Pablo te desfaz inteira, assim, ó. E ele te reconstrói nova, vai te reconstruir novo. Aí, ó, tem um monte de MDR aqui, eu sou MDR, bora tocar o terror na terra, glória a Deus. Bora achar o mapa da riqueza, MDRs, mapa da riqueza. Se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Eu falei essa ontem, vocês lembram? Eu com a Ana, amém. Estou liberada, glória a Deus. Putz. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Um final de semana maravilhoso, um final de semana de desconstrução, um final de semana onde você realmente se torne essa flecha, seja sal e luz nesse mundo. Até amanhã, que Deus possa abençoar vocês. Beijo, bora para o MDR. Quem não é, bota no QR Code aí, entra para dentro. Vai ser poderoso demais. Nós estamos desconstruindo muita coisa lá. Você realmente vai se tornar uma flecha dessa geração. Beijo, e até amanhã, gente. Que Deus abençoe você e a família de vocês.